Dando continuidade à nossa aulinha de matemática, a professora falou que ia explicar sobre as atividades complementares. Mas antes das atividades complementares, a professora vai falar do exercício número 7 da página 84. Por quê? Porque esse exercício precisa de um entendimento lá da página 77 do Regionalize-se. Então, o Regionalize-se da página 77 fala da diversidade racial, desculpa. E aí fala da região sul, que é a mistura de povos, né? Então, a gente sabia que aqui na região sul já tinham os indígenas aqui, antes da chegada dos europeus. E depois chegou os europeus, chegou portugueses, chegou alemães, chegou italianos, russos. Então, todos nesse textinho aqui, que eu gostaria que depois vocês lessem bem, para vocês entenderem melhor ainda. Então, fala que cada um tinha sua característica. E aí, no final da leitura, tem uma pergunta. De acordo com a orientação do professor, reúna-se com os colegas, certo? E para resolver a seguinte atividade, nós íamos se reunir na sala, eu ia dividir vocês em equipes, mas como nós não estamos em sala de aula, não tem como nós fazermos isso, então a professora vai resolver com vocês, vai fazer vocês entenderem, porque até sobre aquele assunto lá de combinações, para vocês entenderem melhor. Então nós vamos pegar os grupos que se formam. Nós já sabíamos que tinham aqui indígenas. E que chegaram aqui outros 6 povos. Então, se eu pegar esses outros 6 povos, que são os alemães, italianos, portugueses, ucranianos, poloneses e russos. E eu fizer indígenas com alemães, indígenas com italianos, indígenas com portugueses, com ucranianos, com poloneses e com russos, eu vou ter 7 grupos de cada. Então, se eu tiver 7 vezes 7 desses grupos, eu vou ter 49 grupos, tá? Então, essas as combinações, é esse o resultado, é essa conta que vocês têm que colocar lá no exercício 7 da página 49. Essa mistura indígena com alemão vai dar 7 grupos diferentes, 7 vezes 7, 49. Página. Tá? Página 84, exercício 7 da página 84. Depois a professora vai agora lá para as atividades complementares, na página 86. Eu vou resolver alguns exercícios com vocês, para vocês terem um entendimento melhor. E depois lá nos slides vai estar explicadinho todos os exercícios que vocês devem fazer. Leiam com bastante atenção, escutem bem a professora lá, né? Leiam bem, aliás, e lembrem do que a professora, voltem, assistam o vídeo se vocês não entenderam algum exercício, que vai estar tudo explicadinho aqui. A professora só vai apagar o quadro para poder resolver os exercícios que vêm a seguir. O exercício número 1 das atividades complementares vocês não precisam fazer, tá? Só o 2, então do 2 a professora vai ensinar 2 exercícios para vocês. O que diz o exercício? Escreva as seguintes porcentagens na forma de fração e depois simplifique as frações. Vocês vão simplificar as frações até tornar elas irredutíveis. O que é irredutíveis? É a não encontrar mais nenhum número número comum que divida o numerador e o denominador da fração. Então, ela vem em forma de porcentagem. Vocês vão transformar essa porcentagem em fração decimal. Ó, 35%. E depois vão começar a encontrar números para dividir eles até torná-las irredutível. Aqui, ó, todo número terminado em 5 e 0 divide por 5. Então, nós vamos dividir por 5 esses 2 números. 35 por 5
dá 7. E 100 dividido por 5 vai dar 20. Esses dois números aqui não tem outro número comum que divida os dois. Então, tornei ela irredutível. Simplifiquei a fração ao máximo. Vou fazer essa aqui a letrinha A. Vou fazer a letrinha B para vocês entenderem também. 75%. Tá? Também vou transformar em fração decimal. 75 sobre 100. E também vou encontrar números que eu possa dividir por ele. Então, eu vou começar aqui, ó. 75 dividido por 5 e 100 dividido por 5. 75 dividido por 5 vai dar 15. E 100 dividido por 5 vai dar 20. 5 e 20 eu ainda, ó, consigo dividir os dois por um número comum, tá? Vou dividir o 5, o 15 por 5 e o 20 por 5. 15 dividido por 5 dá 3. E 20 dividido por 5 dá 4. Olha se nós não chegamos na fração especial 3/4. Lembra lá que a professora ensinou das frações especiais? 1/2, 50%. 1/4, 25%. 3/4, 75%. Tá aqui, ó, comprovadinho. Vai ter a C e a D para vocês fazerem em casa como tarefa, ok? Agora a professora vai ensinar vocês a fazer o exercício número 4, tá? O do vagãozinho ali, do trenzinho. Então a professora vai apagar aqui para vocês e vou explicar para vocês direitinho como é que se faz aquele exercício. Daí vocês em casa só ou botem ou no caderno ou na própria apostila embaixo no rodapé, dá para vocês fazerem o exercício, tá? O que diz? Pinte 75% dos vagões do trem ilustrado. O nosso trenzinho tem 8 vagõezinhos, certo? Tá lá na apostila de vocês, os 8 vagões, e vocês vão descobrir como é que vocês podem, quantos vagões vocês têm que pintar desses 75%. Então, eu tenho 75%, vou fazer a mesma coisa do exercício número 2 que a professora ensinou agora, que é transformar esse 75% numa fração decimal. E vocês viram lá no exercício 2 que 75%, quando vocês tornaram ele irredutível, deu que fração? 3/4, que é a fração especial correspondente a 75%. E aí agora eu vou pegar, como o meu trem tem 8 vagõezinhos, eu vou encontrar 3/4 de 8 vagões. E aí o que eu faço? Divido 8 por 4 e multiplico por 3. Então vai ficar 8 dividido por 4 vezes 3. 8 dividido por 4, vocês sabem que na tabela do 4, o número que multiplicado por ele para dar 8 é 2. E aí 2 vezes 3 é igual a 6. Então vocês vão ter que pintar 6 vagõezinhos. Pintem os 6 vagõezinhos lá na apostila e copiem isso aqui no rodapé embaixo. Tá ok? Daí nós vamos pular lá para o exercício número 6. O 5 também vocês não vão fazer. Vocês vão ver que lá no slide a professora não botou o número 5, tá? Eu quero que vocês façam 6, que é de divisões. E aí vocês vão precisar, né, bastante da divisão. Então, é por isso que a professora vai dar uns 2 exemplos, 2, 3 exemplos, e aí vocês depois vão fazer em casa o resto, junto com o pai e com a mãe. Ou sozinhos, porque vocês também têm capacidade depois de escutar bem a professora explicando, tá? Esse aqui é o exercício número 6. Vou botar letrinha A. É 170 dividido por 4. Vai ser aquele exercício que a professora ensinou no primeiro vídeo, na questão da vírgula. Então, aqui só uma coisa, ó. 1 não dá para dividir por 4, vou ter que pegar o 17. Vou lá na tabela do 4, ver quem é o número que está na tabela do 4, que multiplicado por ele se aproxima ou chega a 17. O 4. 4 vezes 4, 16, para 17, 1. Baixei o 0. 10.
10 também. Quem é o número na tabela do 4 que mais se aproxima de 10? Porque quem sabe a tabela do 4 sabe que não tem 10 na tabela do 4. Mas tem 8. 2 vezes 4, 8. Para chegar a 10, 2. Aqui vocês poderiam terminar a conta, mas lembram lá? Eu vou transformar essas duas unidades em 20 décimos. E aí vocês sabem que quando eu coloquei esse zero aqui para transformar as duas unidades em 20 décimos, eu tenho que acrescentar uma vírgula aqui. Por quê? Porque eu preciso, tudo que vem depois da vírgula vai ser décimos. Então, quem é o número na tabela do 4 que multiplicado por ele se aproxima ou chega a 20? 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 nada. E no exercício pede que vocês façam a prova real. Então, vocês vão fazer a prova real de 42,5 vezes 4. Vocês vão pegar o quociente e multiplicar pelo divisor, que vai ter que dar o dividendo. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Vai 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17. Aí vocês vão dizer, professora, mas deu 1.700, lá tem 170. Mas vocês sabem que quando a gente multiplica número decimal, a gente tem que contar o número de casas. Tem uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, esse zero aqui depois não conta nada. Então, eu tenho os 170 que eu tive lá. Ok? Eu vou para C, porque a C, ela é um pouquinho diferente, que não precisa fazer isso aqui, mas a professora já ensinou vocês. É 387 dividido por 10. Eu já expliquei para vocês que sempre que a gente multiplica por 10, por 100 ou por 1000, ou a gente divide por 10, por 100, por 1000, tem um truquezinho que a gente pode usar, que é o deslocamento da vírgula. Eu não preciso nem fazer a continha com a chave. Então, nesse caso, quando eu vou multiplicar, a vírgula se desloca para direita, para trás do número. Certo? Então, se eu tô por 10, uma casa, se eu tô por 100, duas casas, se eu tô por 1000, três casas. Quando eu vou dividir, a vírgula se desloca para a esquerda. Tá? Uma casa por 10, duas casas por 100, três casas por 1000. Nesse caso aqui, eu vou botar o mesmo número que eu tenho ali, 387, mas eu tô dividindo por 10. E sempre que a gente tem um número inteiro é quando não tem vírgula, a vírgula no número inteiro, ela estaria aqui atrás, ó, aqui, certo? Só que ela não precisa aparecer. Então, ela vai estar aqui, ela vai se deslocar uma casa para a esquerda. Então, ela vai pular uma casa. Vai ficar 38 inteiros e 7 décimos. Se eu fosse fazer essa, certo? Ó, aquele também, eu posso deixar o zero pelo lado de fora. 0, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 3, 3. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Eu acho que, que agora vocês conseguiram entender direitinho e podem fazer os outros exercícios fazendo o mesmo. Sempre lembrando que sempre que vocês transformam a unidade em décimos, vai ter que colocar a vírgula lá. Não esqueçam disso, tá? Por quê? Porque senão não vai dar certo o resultado de vocês. Aí vocês estão chegando concluindo a continha, ó. Sempre que transformam a unidade em décimos, vai ter que ter uma vírgula lá, porque tudo que vem depois da vírgula são os décimos. Por hoje terminamos, crianças. Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que nós podemos nos encontrar em breve. Até a próxima aulinha. Tchau, beijos.